Olá, amigos. Nesse vídeo vamos falar sobre como customizar, fazer algumas customizações simples usando Observable e Plot. A gente vai ver que, na verdade, aqueles gráficos que a gente está acostumado a produzir com aquele widget, né, de gerar gráficos, na verdade são entradas para uma biblioteca chamada Plot. Então agora a gente vai cair um pouquinho de cabeça na própria biblioteca Plot, e não vou falar muito sobre Plot não, mas a gente vai ver mais ou menos como a gente pode alterar alguns fatores, algumas opções e ter um pouquinho mais de controle do que o que a gente tem com aquele widget, aquela célula especial para gerar gráficos. Então, sem mais delongas, vamos ver aqui um novo notebook também fazendo um bocado do que a gente fez nos vídeos anteriores. Então está aqui o nosso notebook para hoje, que é customizações simples com plot. A gente vai ver que, na verdade, a gente vai usar essa biblioteca. Eu botei aqui o link para a biblioteca, para a gente ter uma documentação. Mas, por enquanto, não vamos fazer muitas coisas sofisticadas. A biblioteca é uma biblioteca grande e a gente precisa ir devagarzinho para poder dominar isso muito bem. Então, vamos começar aqui fazendo pegando a nossa base de dados favorita, que são os pinguins. Temos aqui os nossos dados e vamos colocar aqui o nosso create table. Aliás, não create table, e sim tirar aqui o tabela. Sim, eu quero diretamente criar um gráfico. Então está aqui o gráfico com aquelas opções que a gente já está acostumado a mexer. Vamos pegar aqui como x, sei lá, espécie, e como y, a ilha. Então, se a gente faz um gráfico como esse, o que a gente tem é um scatter plot. Na verdade, é uma matriz de pontinhos. Aqui a única coisa que ele está dizendo é em que ilha tem que tipo de espécie. Uma bolinha para cada ilha e combinação ilha-espécie. Na hora que eu fiz essas duas entradas aqui, ele já colocou nessa opção aqui um auto count. Eu vou desligar esse auto count para deixar a coisa ainda mais simples, sem o tamanho da bolinha. Ou seja, apenas uma bolinha para cada combinação e um gráfico simples de 3 linhas e 3 colunas, e nada mais. Muito bom. Então, a gente já está acostumado a mexer aqui nesse Customize e botar algumas opções. Vamos ver como é que isso aqui interfere no que realmente está acontecendo por debaixo dos planos. Para isso, eu vou mostrar esse gráfico conforme ele está sendo produzido aqui por essa célula especial. Vou mostrar o código que gera esse gráfico aqui, pedindo aqui embaixo para ele converter tudo para JavaScript. Então, ele tem aqui essa mesma visualização, e aqui ele revela para a gente o que tem em termos de código para gerar essa visualização. Então a gente pode ver que aqui eu tenho uma célula JavaScript, não é uma célula especial, né? É uma célula com código JavaScript puro, escrito assim, plot com P maiúsculo, ponto plot com P minúsculo. Ave-chave, ave parênteses, ave-chave, e aqui esse objeto só tem uma coisa lá dentro que é marks. E dentro desse marks, um array de uma coisa só, dizendo plot outra vez maiúsculo, ponto dot. Então, a gente já pode tentar correlacionar isso daqui com o que está sendo mostrado aqui em cima, né? Nessa caixa de diálogo. Então, aparentemente, ele colocou aqui esses x espécies porque você escolheu, né, a coluna espécies como sendo o eixo x. Island, y, dois pontos island, é que seleciona isso como ilha, com o eixo y. E esse tipo igual a true é porque ele está permitindo a gente inspecionar cada bolinha aqui com o dado correspondente. Então, esse é o único código que ele está gerando na hora que você usa aquela interface aqui do chart e mais nada. Então, observe que aqui, naturalmente, se você não sabe o que está fazendo, você pode estragar. Se eu botar alguma abobrinha aqui e mandar rodar,
ele vai dizer que está errado. Por quê? Porque isso é um código. O código tem que estar bem formado e o que está escrito aqui tem que fazer algum sentido para a biblioteca plot. Tá certo? Para a gente saber o que, que a gente pode ainda mexer nisso, assim, de uma forma bem, sem saber muito bem o que está acontecendo, assim, meio tateando aí no. Vamos ver o que, que acontece quando a gente usa essa opção Customize. Vamos customizar algumas coisas. Por exemplo, vamos dar um tipo, um subtítulo, por exemplo, dizendo Subtitle Pinguins por ilha. Ele já mostrou ali em cima, né? Aqui em cima. Subtítulo Pinguins por Ilha, se eu botar um caption gráfico de bolinhas, gráfico de dispersão, ou matriz, talvez não. Na verdade, não é nem um gráfico, é praticamente uma matriz. Matriz de pinguins e ilhas. Então, ok, ele botou aqui embaixo matriz de pinguins e ilhas. O que mais eu posso fazer? Eu posso tentar afastar, por exemplo, né, o título do eixo Y das, é, das legendas, né? Posso colocar aqui nessa margem esquerda, margem left, botar alguma coisa com 80 pixels para ele ficar um pouquinho mais afastado. O que mais eu posso fazer? Eu posso mexer na altura, botar, por exemplo, 200 para ficar um pouquinho maior. Posso tentar mexer no comprimento, no width, botar, sei lá, 600, mexer um pouquinho, botar maior, 700, ou talvez menor, sei lá, 500, 400, pronto, ficou mais estreitinho. Que mais? Eu posso mexer nos rótulos dos eixos, posso dizer aqui, para x pinguins, né? Tipo do pinguim, e aqui no y, ilha. Pronto. Então, observe que esse gráfico, pelo fato que eu fiz essa customização, já mudou o aspecto um pouquinho. Então, só para a gente entender o que, que aconteceu, vamos outra vez pedir para ele reproduzir isso diretamente em JavaScript. Vou converter para JavaScript novamente. E observe que agora ele acrescentou uma série de coisas aqui nessa instrução plot. Por exemplo, ele colocou subtitle, caption, margin left, height, width, e colocou algumas coisas aqui para X e Y, botou um label para X e Y. Então, essas coisas todas afetaram o resultado final. E agora, se eu quiser fazer alguma modificação a mais, eu posso tentar me espelhar nesse padrão aqui. Então, ele colocou margin left 80, eu posso dizer, por exemplo, margin right 30, mexer um pouquinho. Posso alterar a largura para, sei lá, 800, 600, 500. Pronto, não se fala mais nisso. Posso acrescentar algumas coisas do tipo. Eu gostaria que esse X aqui pudesse ser alguma. O que mais eu posso colocar aqui? Eu posso botar, por exemplo, grid true, que é a mesma coisa que chegar aqui na customização e colocar grid. Então, existe uma série de coisas que eu posso fazer e sendo que para algumas dessas não existem opções aqui nessa interface, mas aqui direto no texto, sim, existem várias coisas que você pode fazer. O que mais que a gente pode falar aqui rapidamente para a gente entender a coisa como funciona? A gente pode botar algumas coisas a respeito da cor, né? Eu posso, por exemplo, dizer que no caso das marcas, eu queria que a cor fosse, em vez de ser preto, né? Cada bolinha é preta. E se eu quisesse dizer assim, não, eu queria que a bolinha não seja preta, mas fosse, por exemplo, fill, a opção de preenchimento fosse, por exemplo, red.
Então, em vez de botar aquelas bolinhas pretas, ele bota umas bolinhas vermelhas. Eu posso dizer que o raio, posso dar um raio fixo, em vez desse raio, posso botar um pouquinho maior, posso botar 20, dar uma bola maior. Enfim, algumas das coisas que a gente pode fazer aqui direto no texto, a gente não pode fazer com aquela interface, ok? Embora a interface seja extremamente útil para montar já pelo menos um esqueleto do que o código a respeito daquela visualização é, precisa ter. Então vou fazer mais uma rodada dessas customizações. Imagina que agora eu dissesse assim, eu queria que a cor fosse dada pelo sexo, digamos. Então ele já criou aqui uma legenda, né? Sexo, e aqui tem umas cores diferentes aqui, né? Aqui parece que, pelo fato de a gente não ter dito nada a respeito do tamanho das bolinhas, as bolinhas só são desenhadas uma em cima da outra. O que eu posso fazer aqui? A gente pode botar no automático, ele vai fazer as bolinhas agora ter o tamanho correspondente ao sexo daquilo. O que mais eu posso fazer? Vou outra vez reproduzir isso em termos de código. Outra vez fazer conversão para JavaScript. Então, nesse caso aqui, ele já botou mais algumas coisas. Observe que, embora agora essas marcas, em vez de simplesmente plot.dot, observe como estava aqui, plot.dot de dados e opções, x, y, espécie, etc, etc. E aqui está um pouquinho diferente. Aqui ele botou plot.dot, dados, e ele botou uma outra coisa chamada plot.group. Isso foi necessário pelo fato de eu ter colocado aqui AutoCount. AutoCount significa, não quero que você tenha uma bolinha sempre de tamanho fixo, eu quero que o tamanho tenha a ver com a contagem correspondente. Então aqui ele automaticamente disse que o stroke é sexo e que ele vai juntar todo mundo, vai agrupar todo mundo pelo raio, pelo tamanho do raio, que tem que ser count. Eu posso agora dizer aqui, fazer a mesma coisa, que eu posso aqui chegar e dizer assim, é, a cor, né? O fio pode ser sexo também, que é o que a gente tinha feito, não é isso? E eu posso agora tentar fazer um raio um pouquinho maior. Como é que eu faço fazer o raio? Porque ele agora ele está computando o raio a partir desse count. Como é que eu faço para essa escala do raio aqui ser ficar umas bolinhas maiores? Eu não posso simplesmente dizer aqui um número, né? Aliás, não posso botar que eu tinha feito aqui embaixo, botar o raio 20, né? Porque o raio não é mais um lugar fixo, o raio tem a ver com essa contagem, não é isso? Mas o que eu posso fazer aqui em cima é dizer que o canal raio tem um range que, em vez de ser esse valor ridículo de 1 até 5, ou dar umas bolinhas muito pequenas, eu vou botar assim, o range vai de 1 até 30. E agora eu tenho umas bolinhas bem maiores com o tamanho correspondente ao sexo respectivo. O que mais eu posso fazer? Aqui eu botei marks apenas essas bolinhas. Eu posso botar mais algumas coisas aqui. Na verdade, eu posso botar várias coisas, um número absurdamente grande de opções. Aqui, o que que significa esse marks abre colchete? Significa o que que tem no gráfico. Nesse gráfico aqui, que tem essas opções, ele tem as seguintes marcas: bolinhas a partir de dados, dots a partir de dados, agrupados com o raio sendo codificado como a contagem de elementos desse gráfico, né? Dessa combinação espécie-ilha e com o tamanho correspondente e a cor correspondente ao sexo. Ok, eu posso botar aqui, assim, uma decoração, posso dizer assim, eu queria fazer
plot.frame. Plot.frame. E agora ele coloca uma borda, né, nessa área aqui. Posso alterar essa borda dizendo margin right, margin left, enfim, posso mexer bastante coisa aqui dessas opções todas aqui. Então, acho que é isso que eu queria dizer. Naturalmente, tudo isso que eu fiz de cabeça, eu teria que ter olhado, né, se eu fosse aqui um aluno da disciplina, né, tivesse olhado aqui nessa documentação, vou até mostrar aqui a documentação, onde ele mostra, na verdade, uma série de coisas que ele dá uma apresentação sobre tudo que você pode fazer com o plot e existe uma documentação correspondente a isso, tá? Então, vamos ver, por exemplo, uma apresentação, o que é o plot e tal, e aqui tem diversas coisas a respeito. Eu, inclusive, recomendo que quem esteja interessado em ver isso com um pouquinho mais de detalhe, é, como o plot funciona, a referência principal para o plot, a referência teórica principal para o plot é justamente a gramática dos gráficos do Leland Wilkinson, é um referencial teórico muito famoso, e, naturalmente, a Semiology of Graphics do Jacques Bertin. Mas, enfim, aqui tem um manual de uso e daqui mesmo que eu busquei as nossas opções para tentar explicar, tentar exemplificar aqui nesse vídeo, tá bom? Então, fico por hoje por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.